Olá, queridas! Estou dando início ao meu podcast Entre a Graça e o Propósito. Para quem não me conhece, eu sou a Bispa Ana Toschi e vamos conversar hoje sobre uma jornada na felicidade. O que é felicidade? Para alguns, eu acredito que felicidade está em coisas, pessoas, circunstâncias, bens materiais. É muito relativa essa questão de felicidade. O que é felicidade para um pode não ser felicidade para outro. Mas olhando para a palavra de Deus, eu encontro alguns versos muito tremendos e eu gostaria de ler dois por enquanto com vocês. Está lá no Salmo. O primeiro é Salmo 34, verso 5. Diz assim, olha só, os que olham para Ele, para o nosso Deus, estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Eu acredito que você já está entendendo, porque para aquelas pessoas que colocam a felicidade em ter algo, em buscar em pessoas, em situações, né, claramente elas vão ser frustradas, e aí é onde entra decepções, entra a tristeza, algumas se afundam numa depressão, ou até pensam em suicídio. Por quê? Por conta de não encontrar essa felicidade. Mas a palavra de Deus já nos mostra aonde está a fonte da nossa felicidade. Ela diz, os que olham para o Senhor estão radiantes. Seu rosto jamais ficará frustrado ou mostrará decepção. Então, na verdade, a nossa fonte de felicidade é o Senhor, é o nosso Deus e precisa ser o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu quero ler um outro verso para você continuar pensando sobre isso. Está lá no Salmo também, 43, verso 4, diz assim, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. É muito interessante olhar para a palavra de Deus porque encontramos alguns personagens, alguns homens e mulheres que são exemplo para nós. E claramente eu penso no apóstolo Paulo. Eu lembro, pensando em felicidade, eu lembro de um tempo tremendo que eu passei no seminário. Eu gostaria de contar isso rapidinho para vocês, porque um tempo que eu estive no seminário, eu passei 3 anos fazendo Instituto Bíblico e depois fomos para um treinamento missionário. E nesse treinamento missionário nós estávamos sem energia elétrica, sem água encanada, né, passando alguns momentos ali que eram um preparo justamente porque o nosso foco era trabalhar no campo, era trabalhar com índios, então precisávamos experimentar essas privações. Mas foi um dos momentos e um dos lugares que Deus mais trabalhou comigo. E eu consegui enxergar que a felicidade não está em coisas, em ter, porque se você parar para pensar, se a sua fonte for ter coisas, quando você conquista essas coisas, elas não vão te satisfazer. Vão te satisfazer por um momento, mas não para sempre. Então você sempre vai ter esse desejo de buscar outras coisas. Por exemplo, você compra um carro, o carro dos seus sonhos. Daqui a pouco já lançou um outro modelo ou uma outra marca de carro que te enche os olhos. Então, nós sempre vamos estar querendo algo mais. Assim são com determinadas marcas de roupa. Casa, por exemplo. Você, né, realiza o sonho da sua casa própria, conquista ela, mas daqui a pouco você começa a olhar outras e outras arquiteturas, né? De repente sonhar com uma casa na praia, uma casa no campo, um sítio, enfim. Quando colocamos o nosso coração nessas coisas, né, elas não vão substituir, não nos vão dar essa alegria plena que nós lemos na palavra de Deus e encontramos só no Senhor. É só Ele a fonte da nossa alegria. E como eu estava falando do apóstolo Paulo, eu gosto muito de um texto, quero ler também para vocês. Está em Filipenses, na verdade. Filipenses 4, ele vai falar o seguinte, depois você pesquisa lá, você busca lá. Paulo vai dizer assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar com pouco e sei me alegrar no muito. Por quê? Porque a fonte do nosso contentamento é o Senhor. Consegue compreender?
E pensando sobre esse tema, eu enxergo alguns, vamos colocar assim, alguns ladrões de felicidade, para te ajudar a pensar e refletir e descansar ainda mais na palavra de Deus e voltar os seus olhos para o Senhor, que precisa ser sempre a fonte da sua alegria todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque aqueles que olham para o Senhor estão sempre radiantes. Podem vir circunstâncias ruins, pode vir um casamento que não esteja vivendo na plenitude, pode vir uma doença, podem vir filhos que em determinados momentos se rebelam, se revoltam, enfim, várias situações. Mas quando o nosso coração, nosso olhar está no Senhor, aqueles que olham para Ele sempre vão encontrar a felicidade. Ele sempre vai preencher essa lacuna, esse vazio, esse espaço que falta. É o Senhor Jesus que vai preencher. E um dos ladrões da felicidade que eu olho são circunstâncias, porque circunstâncias podem nos roubar se os nossos olhos estiverem em situações. E aí a palavra de Deus vai falar assim: deem graças a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias, deem graças. Está passando por dificuldades? Deem graças. É uma doença que veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre alguém muito querido, uma perda de repente, né? Eu sei que é difícil, mas eu já passei por situações muito difíceis, já passei por perdas. E nesses momentos a gente se apega na palavra de Deus e obedece e pratica aquilo que a gente tanto lê, mas às vezes esquece de colocar em prática e começa a dar graças a Deus em todas as situações. Mesmo em meio a lágrimas, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. E a partir desse momento, desse lugar que você decide, né, agradecer e dar graças e perceber Deus em tudo, é um exercício perceber Deus na riqueza do nosso dia a dia, porque muitas vezes nós nos baseamos naquilo que nós queremos. Mas quando nós começamos a enxergar Deus no nosso dia a dia, em situações, nós vamos ver que nem sempre Ele vai realizar aquilo que está no nosso coração, aquilo que queremos. Mas quando confiamos no Senhor, descansamos nele, sempre vamos encontrar graça. A graça dele no nosso dia a dia. Ele nos mostrando, nos ensinando a situações e coisas que a gente precisa aprender. E só vamos aprender se passarmos por privações e situações difíceis. É aí que nós aprendemos, é aí que nós amadurecemos. São nesses momentos que nós aplicamos a palavra de Deus, que nós obedecemos e vivemos de verdade aquilo que nós dizemos crer. A palavra de Deus, com Deus e experiências com Ele. Mas uma das coisas eu vejo que algo que tenta nos roubar essa felicidade, essa alegria em Deus, são circunstâncias. Então guarda isso no teu coração. Outra coisa, outro ladrão de felicidade são pessoas. Pessoas podem nos tirar a alegria, pessoas podem nos tirar desse contexto de felicidade quando nós permitirmos que essas pessoas façam isso. Às vezes eu brinco muito com pessoas dizendo que pessoas podem estragar o nosso dia só se a gente permitir, né? Dependendo se o nosso coração não está tão alinhado no Senhor e a gente não está tão convicta de certas coisas, de certas situações, então pessoas podem estragar o nosso dia, podem deixar o nosso dia nebuloso, sombrio, chuvoso, né? Às vezes triste, por uma frase que de repente uma pessoa num mau dia fala para você. E aí você faz novamente o exercício de olhar para o Senhor, porque os que olham para Ele não têm o seu semblante triste, o seu semblante não cai, não vemos decepção, frustração nessas pessoas. Então, faça esse exercício. Eu sei que às vezes até um amigo pode chegar para você e num momento difícil, ruim dele, falar algo que desagrada o teu coração, que vai te entristecer, mas faça esse exercício. Não permita que isso entristeça o seu dia ou estrague o seu dia. Coloca no altar do Senhor. Fala, a fonte da minha alegria é o Senhor. Não são pessoas, eu não preciso da aprovação de pessoas, eu não preciso que elas validem algo, né, que eu estou fazendo. Não espere por isso, espere do Senhor.
e você vai encontrar a plena felicidade nele, porque ele é um Pai tremendo, amoroso, gracioso, misericordioso. A palavra de Deus fala assim, qual pai, né, que não deseja dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Então, eu gosto muito de falar, nós precisamos viver a palavra. Quanto mais nós aplicamos a palavra no nosso dia a dia, quanto mais eu gravo versículos, textos, chaves para mim, eu vou aplicando aquilo no meu dia a dia, também me ajuda a estar sempre nesse caminho de alegria, de felicidade, se você quiser colocar essa palavra. Então, não permita que circunstâncias, tá? Que pessoas estraguem o seu dia, roubem a sua alegria. Um outro ladrão, pensando assim, estou falando de ladrões de felicidade, são, como eu disse no início, bens materiais. Então não coloque as suas expectativas, a sua felicidade em ter. Ah, eu só vou ser feliz se eu ter aquela bolsa de marca igual da minha amiga. Eu só vou ser feliz se eu adquirir tal carro, se eu tiver a casa, se eu comprar aquele sofá caríssimo, né, que eu vi na loja. Eu só vou ser feliz. Não. Você vai ser feliz quando você colocar tudo isso em Deus. Tá? Porque nada substitui a satisfação. Coisas não vão te preencher, guarda isso. Eu estou falando por experiência, eu já estive nesse lugar, de achar que ter coisas e eu me satisfazer, e muito pelo contrário. Eu comprava, mas aquilo não me enchia. Eu chegava com sacolas em casa, mas aquilo não enchia o meu coração, porque a felicidade não está em coisas, não está em bens materiais, em adquirir. A felicidade plena se encontra numa pessoa, Jesus. Jesus, quando você entender isso, você vai aprender a ser feliz com poucas coisas, com pequenas coisas, até no pouco, como diz Paulo, né? Eu aprendi a estar contente no muito e no pouco. Quando você encontra este lugar de contentamento, de satisfação, querida, se torna tudo tão mais leve, entende? O seu dia a dia é mais leve, porque você sabe que tudo está nele, tudo vem dele. Ter grandes coisas, ter pequenas coisas. Eu não estou falando que não é legal ter coisas e que o Senhor não tem prazer em nos abençoar, em nos presentear. Você sabe que Ele é um Deus galardoador, Ele ama ver os seus filhos, né, recebendo presentes, estando em lugar de destaque, ama ver suas filhas sorrindo, se alegrando, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. É o seu coração, é a atitude do seu coração que vai mudar tudo. Entende? Quando você entende que você não depende de nada disso, de circunstâncias, de pessoas e de bens materiais para ser feliz, uau! É uma chave que muda, vai mudar o teu destino, vai mudar a tua história. E um outro ladrão da felicidade, sabe o que é? Ansiedade. E pensa como nós somos ansiosas, né? Uma amiga não pode chegar pra gente e falar, querida, eu fiquei sabendo de algo, que lá já tá você, super ansiosa, você corre na casa dela, liga, né? Fica lá ligando pelo WhatsApp, enfim, porque você não aguenta de ansiedade e tantas outras coisas, tantas pessoas que são ansiosas ao extremo, que chegam a passar mal, chegam a sentir palpitação, e mal-estar mesmo, por ansiedade. Algumas sofrem, né, por determinadas notícias ou por acharem que vão receber determinadas notícias. Se alguém fala, eu preciso te contar algo e é urgente, você já pensa que alguém morreu, que alguma coisa horrível, tremenda, trágica aconteceu, aquela ansiedade bate no coração e aí a felicidade vai embora, né? Enfim, eu acredito que um desses ladrões de felicidade é a ansiedade. E a palavra de Deus é tremenda, né? Eu falo que para tudo a gente encontra uma resposta na palavra de Deus. E você sabe que tem um verso-chave para isso na palavra de Deus que diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A palavra dele diz que não cai um fio
da nossa cabeça, se não for pelo consentimento, se não tiver a mão do Senhor. Então, aprenda a descansar, a rolar essa ansiedade no altar do Senhor, se é algo que te prejudica, se é algo que tem te causado mal, essa ansiedade, coloca no altar do Senhor. Se você enxerga que é um dos ladrões que tem tentado sabotar o seu dia, sabotar a sua alegria, sabotar esse contentamento nele, de encontrar esse lugar de contentamento nele, ei, coloca diante do Senhor. Rola sobre ele, lança sobre ele toda a ansiedade. E o texto de Mateus, que fala sobre isso, é tão tremendo, né? Ele fala assim, ei, o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você, então você não precisa nem ficar ansiosa com o que comer, com o que vestir. Saiba que o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando de tudo que pertence a você. Você só precisa aprender a viver nesse lugar, né, de descanso, nesse lugar de contentamento, nesse lugar de achar graça e de perceber o amor do Senhor, a bondade dele no seu dia a dia, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, sempre bom. Mesmo às vezes a gente pisando na bola, mesmo às vezes quando a gente entristece o coração do nosso Deus e não faz algo que era tão óbvio da gente fazer e a gente pisa na bola, porque nós sabemos que nós somos assim, nosso Deus continua sendo perfeito. E Ele tem prazer, prazer, prazer em ver você feliz no seu dia a dia, em ver você encontrando esse lugar de contentamento, de paz, de descanso nele. Então, lembra do verso tão tremendo que eu li para você? Os que olham para o Senhor estão radiantes, radiantes. E o seu rosto não vai encontrar tristeza e decepção. E um outro texto que eu gostaria de ler, que eu também amo muito, é Abacuque 3. Eu sei que você conhece, mas eu queria que você refletisse agora sobre ele. Que de repente eu peço para você ler e você esquece na sua rotina, no seu dia a dia, no corre-corre do dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Então, guarda Abacuque 3, versos 17 e 18. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Entendeu? Mesmo faltando tudo, mesmo você não tendo nada, mesmo não tendo bois, não tendo ovelhas no curral, mesmo não dando safra, mesmo não havendo azeitonas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus que tem o controle da minha vida, no Deus que está cuidando de mim de uma forma que nem eu mesmo consigo cuidar e nem eu mesmo mereça. Esse é o nosso Deus. Então, se exulte no Deus da sua salvação, se alegre nele todos os dias, mesmo naqueles dias, eu costumo dizer, quando você espera um belo sol e de repente o tempo mudou, começou a dar uns trovões e ver uma chuva pesada, mesmo nesse dia, se alegre no Senhor. Mesmo num dia tumultuado, a sua máquina de lavar parou de funcionar justo naquele dia que a pilha de roupa estava desse tamanho. A máquina de lavar louça também pifou e tá aquela coisa, criança correndo, criança gritando, você acha que tá tudo uma bagunça. Respira. Fala, mesmo na minha cabeça estando tudo descontrolado, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu vou me exultar nesse Deus. E convide-o para estar nesse turbilhão de coisas acontecendo. Convide-o para trazer calmaria ao seu dia. Convide-o para trazer alegria no seu dia a dia. E você vai experimentar, eu tenho certeza, coisas incríveis. Vai ter experiências extraordinárias com esse Deus.
vai percebê-lo no dia a dia, porque às vezes está tão tumultuado que você não o percebe ali, ao teu lado, te sustentando, falando, ei, filha, ó, tá tudo sob controle. Não precisa se desesperar, só respira. Entenda que eu estou contigo e deixa eu colocar paz em meio a esse caos que você está vivendo. Se alegre, exulte todos os dias no Deus da sua salvação e tenha experiências incríveis com Ele. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração por você. Busque essa alegria, busque essa felicidade nele. Eu encontrei a felicidade e a felicidade para mim é Jesus. Então não importa se de repente o meu marido chega num dia tão extenuante para ele, que ele teve tantos problemas a resolver, e não me elogia, de repente, por um corte de cabelo que eu fiz, ou por algo que eu decidi fazer diferente, pela janta, que de repente você se programou para fazer, ficou ali uma tarde cozinhando, fazendo aquele prato maravilhoso para ele, e ao colocar na boca ele fala, ei mulher, salgou demais, já passou por isso? Eu já passei por isso. Já comprei bife, achando que eu sabia comprar bife, e não dava nem para comer. Depois tive que colocar na panela de pressão para cozinhar, porque não tinha como, sabe? Esses dias, se você espera encontrar a felicidade no seu marido, de uma palavra, algum dia você pode se frustrar. Mas se mesmo assim, mesmo recebendo às vezes uma palavra dura, que não tem a ver com você, tem a ver com situações que ele passou, e acabou trazendo para casa, mesmo ele não te elogiando pela comida, não elogiando porque você está linda, porque você deixou a casa belíssima, arrumada, porque as crianças estão de banho tomado, com pijama, já estão indo para a cama, já fizeram sua lição de casa, tá tudo ok, mesmo nesse dia. Quando você queria só um elogio e você não tem, coloca no altar do Senhor, espera o elogio do Senhor e se alegre em Deus. Faça tudo como para o Senhor. E eu tenho certeza que você vai encontrar essa fonte de contentamento nele, quando não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está em bens materiais e nem a ansiedade tomando conta do seu coração. Quando você entende que é ele e o convida para fazer parte, uau, vai ser demais. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Beijo. Com Deus.